Olá, pessoal do curso de Relações Internacionais da SES-UNITA. Aqui é o professor Emerson de novo, prosseguindo no nosso ponto 3, mediação e arbitragem na legislação brasileira, da nossa disciplina de arbitragem e mediação internacional. Gente, prosseguindo o nosso assunto, a gente vê o seguinte: de acordo com o artigo 13, parágrafo 6º da Lei de Arbitragem, no desempenho de sua função, o árbitro deverá proceder com imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição, que aqui são princípios da arbitragem que a gente já viu. Imparcialidade, não esqueçam nunca. Imparcial é o árbitro que não prejudica ou beneficia a parte por ser amigo ou inimigo dela. Independente é aquele que não tem essa vinculação com as partes, ele é independente. A questão da competência aqui também é entendido na competência no sentido do bom proceder e que é ele que tem competência para resolver aquela questão. Na diligência, ou seja, uma pessoa zelosa, uma pessoa que cuida, e discrição está ligada ao sigilo, que é um dos elementos comuns da arbitragem e da mediação, né? Por fim, ainda no artigo 13 da norma analisada, o parágrafo 7º possibilita ao árbitro ou tribunal arbitral determinar às partes o adiantamento de verbas para despesas e diligências que julgar necessário. Aí quer dizer, o árbitro ou o tribunal arbitral, ele pode pedir que seja pago algum valor antecipado para fazer frente a eventuais despesas. No artigo 14 da Lei de Arbitragem, regulamenta que estão impedidos de funcionar como árbitro as pessoas que tenham com as partes ou com o litígio que lhes for submetido algumas das relações que caracterizam os casos de impedimento ou suspeição de juízes, no caso do Poder Judiciário, né? Aplicando-se-lhes no que couber os mesmos deveres e responsabilidades conforme previsto no Código de Processo Civil. Isso aqui a gente já falou um pouco. Aqui essas hipóteses de impedimento de suspeição geralmente são casos em que o juiz já teve contato, o árbitro já teve contato com as partes, já trabalhou com elas, já trabalhou em algum processo, um cônjuge. Aqui são relações que implicam ou na amizade, ou relações profissionais que já houve com alguma parte, ou inimizade também, né? E também entra aqui as questões de foro íntimo, ou seja, questões que dizem respeito à ideologia, que aí o árbitro não concorde, enfim. Então, são aqueles mesmos casos que a gente já falou lá do CPC. O parágrafo 1º do mesmo dispositivo demanda que as pessoas indicadas para funcionar como árbitro tenham o dever de revelar, antes da aceitação da função, qualquer fato que denote dúvida justificada quanto à sua imparcialidade e independência. Então, o próprio árbitro deve ter essa honestidade e a boa-fé de revelar algum fator que deponha contra a sua imparcialidade ou a sua independência em relação àquele caso, em relação às partes. Por exemplo, já foi funcionário de uma das partes, esse tipo de coisa. É muito amigo ou muito inimigo de uma das partes. O artigo 14, parágrafo 2º, se for amigo de ambas, não tem problema não, tá? Aí é o excelente, né? É aquilo que se espera, ou seja, que o árbitro seja, inclusive no âmbito internacional dos Estados soberanos. Geralmente se escolhe um Estado como árbitro que tenha boas relações com as duas partes do conflito, que não pode é só ter com uma, entenderam? O artigo 14, parágrafo 2º da norma mencionada determina que o árbitro somente poderá ser recusado, perdão, por motivo ocorrido após a sua nomeação. Poderá, entretanto, ser recusado por motivo anterior à sua nomeação quando não for nomeado diretamente pela parte, por exemplo, ele é nomeado por uma instituição, ou o motivo para recusa do árbitro, perdão, for conhecido posteriormente à sua nomeação. Então, é, só descobri que ele já trabalhou numa empresa de uma das partes. Depois, aí pode recusar após a sua nomeação. O artigo 15 da Lei de Arbitragem define que a parte interessada em arguir a recusa do árbitro apresentará, nos termos do artigo 20, a respectiva exceção diretamente ao árbitro ou ao presidente do tribunal arbitral, quando for um tribunal arbitral, né? Deduzindo suas razões e apresentando as provas pertinentes. Você tem que provar, eu vou recusar esse árbitro porque ele já trabalhou como empregado de uma das partes, é amigo, é cunhado, não sei o quê, enfim.
No parágrafo único do último dispositivo indicado, se estabelece que a acolhida à exceção será afastado o árbitro suspeito ou impedido, que será substituído na forma do artigo 16 dessa lei. O artigo 16 da Lei de Arbitragem dispõe que, se o árbitro excusar-se antes da aceitação da nomeação ou após a aceitação vier a falecer, tornar-se, bem como tornar-se impossibilitado para exercitar a função ou for recusado, assumirá seu lugar o substituto indicado no compromisso, se houver. Às vezes eles já colocam, né, como suplente, que a gente falou aqui. Então, se pode indicar também. O parágrafo 1º do último dispositivo citado completa que, em caso de não haver substituto indicado para o árbitro, aplicar-se-ão, adoro mesóclise para não dizer só que não, né? As regras do órgão arbitral institucional ou entidade especializada se as partes a tiverem invocado na convenção de arbitragem. Então, se não tiver definido como vai ser substituído na convenção de arbitragem, na cláusula, aí segue as regras do órgão arbitral, no qual está sendo feita a arbitragem. É isso. Só prosseguindo aqui, no artigo 16, parágrafo 2º da norma analisada, especifica que nada dispondo a convenção de arbitragem e não chegando as partes a um acordo sobre a nomeação do árbitro, repare como tem uma preocupação, né? A ser substituído, procederá a parte interessada da forma prevista no artigo 7º dessa lei, a menos que as partes tenham declarado expressamente na convenção de arbitragem não aceitar substituto. Aí é extinto o procedimento arbitral. De forma análoga com a lei de mediação, a lei de arbitragem no artigo 17 determina que os árbitros, quando exercem suas funções ou em razão delas, ficam equiparados aos funcionários públicos para os efeitos da legislação penal. Então, se houve caso de corrupção, eles respondem como se eles fossem juízes do Poder Judiciário. Concussão, qualquer tipo de crime. Então, eles ficam sujeitos às mesmas penas que um funcionário público, por exemplo, do Poder Judiciário, o juiz togado, caso ele procedesse de forma errada, né, de forma criminosa, ficaria sujeito. O artigo 18 da Lei de Mediação especifica que o árbitro é juiz, melhor dizendo, da Lei de Mediação não, da Lei de Arbitragem, né? De fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou homologação pelo Poder Judiciário. Antigamente se exigia a homologação da sentença arbitral, agora não mais. Ele é juiz de fato e ele pode proferir a sentença. Bem, pessoal, aqui encerramos mais uma parte do nosso ponto 3, mediação e arbitragem na legislação brasileira, da nossa disciplina de arbitragem e mediação internacional. É isso, pessoal. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.